PC Siqueira, o que aconteceu com você? Vamos agora entender a árvore genealógica de PC Siqueira. Letícia, como é que você... Eu trouxe alguns materiais para a gente seguir uma linha de raciocínio. Lembrando que são documentos públicos, né? Aqui eu não tenho a pretensão de fazer nenhum tipo de julgamento. Eu vou fazer uma reflexão da psicogenealogia em relação ao caso do PC Siqueira, como se ele fosse meu cliente, né? Até porque, né, tá bem colocado aqui, misericórdia é um coração sem julgamento. Então, que a gente saia do julgamento dele, né? Eu acho que a alma dele, né, das pessoas que atentam contra a própria vida, elas, de alguma forma, ficam aguardando um novo olhar. Um olhar misericordioso, que é um olhar sem julgamento. E com certeza ele, todo mundo sabe, ele foi um dos precursores, né, de canais de YouTube e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que abriu comunicação, que deu oportunidade de falar, criou, atraiu muitas situações divergentes na vida dele. Ok, aqui a gente vai trazer dados que são públicos. Eu tenho uma conta paga no Family Search e no MyHeritage, que sugiro, né? Eu pago por isso, claro, porque eu trabalho com psicogenealogia o tempo inteiro. Então, sugiro para que quem quer saber um pouco mais, existem lá documentos da nossa árvore genealógica, porque os Mormons do mundo, eles fazem coleta de informação em cartórios, em cemitérios, e eles fazem o upload e o abastecimento de dados. Então, eu posso ir lá e montar dados da minha árvore, que a gente corre o risco deles não serem verdadeiros. Então, há uma possibilidade de alguma coisa, se bem que assim, eu trouxe certidão que eu encontrei lá, importante para a gente falar sobre isso. Então, eu posso encontrar um dado cuja data não seja correta, porque alguém colocou lá. Agora, os documentos que estão lá não tem como ser ilegítimos. São certidões de nascimento, são certidões de óbito, são certidões de casamento que estão lá na plataforma. Com base nesses dados, eu montei uma árvore genealógica para a gente analisar com quem ele estava conectado simetricamente. Tá? Vamos lá. Esse primeiro slide é o que exatamente? Então, esse primeiro slide, ele teve acusação de pedofilia. Ali foi onde começou, porque ele já era um cara que tinha uma ótima visibilidade, era super querido, Anthony acompanhava ele, não tinha grandes problemas. Era um jovem que, claro, devia ter sua depressão em si, né? Mas que ele falava sobre... Ele já tinha, mesmo antes de ser acusado. Mas por quê? Ele falava por quê? Ou era simplesmente... Vamos pegar então por aí. Isso. Então, antes dele ser acusado, do que ele foi acusado, Isso. ele já era uma pessoa. E assim mesmo tinha notoriedade, fama e sucesso que tinha. Exatamente. Por quê, então? Então, se eu recebo algum tipo de acusação deste tipo, eu vou olhar uma metáfora na minha árvore genealógica. Se eu estou atendendo ele, estou trazendo aqui um conceito de psicogenealogia. Eu vou olhar na árvore do meu cliente para ver, já que nós atraímos por identidade de forma, onde poderia ter abuso de menor na árvore genealógica. Não sei se foi isso a causa desencadeante da morte dele. Até porque ele tem uma configuração de Gizan que está conectado com outro antepassado da árvore genealógica, onde ele acessa uma síndrome de aniversário. Agora, ele tem piercings e tatuagens e uma configuração na árvore que fala de uma possibilidade de relações abusivas. O que não necessariamente é um abuso sexual. Piercings também? Sim. Eu vou te dar um briefing aqui, um spoiler. Toda análise de corpo, principalmente para decodificar tatuagem, ela está baseada na Kabbalah. A Kabbalah fala da árvore da vida, das letras hebraicas, e todo o nosso corpo tem o micro do macrocosmos. No nosso corpo, nós temos 7 orifícios. Assim como 7 foram os dias da criação, 7 são as sefirás inferiores, temos 7 orifícios. E nós temos sempre o micro no macro. O nosso nariz, ele representa a autoridade, mas ele também representa o órgão sexual masculino. Olha só que interessante, eu tenho a
parte masculina do rosto, aqui. Eu tenho olhos e o nariz que representam É verdade. o pênis e os testículos. Aham. É a parte masculina do rosto. A boca e aqui assim nas bochechas, eu teria os ovários. Eu tenho a dimensão Nossa. feminina e a dimensão masculina. O meu nariz, ele também representa a minha coluna. Então, vou deixar vocês deduzir. Se eu tenho um piercing aqui e ele representa a minha coluna, aonde na minha coluna estaria esta marca do piercing? Na parte de baixo. Sim, sim. Onde eu tenho sexo, sexualidade, filhos nascem ali. Então, quando eu tenho um piercing aqui, eu vou buscar na árvore genealógica conflitos vividos. Quando eu digo conflitos, é sempre dores vividas ali. De abuso, de incesto, de aborto. Isso piercing aqui assim. Assim não tem nada a ver? Tem. A ver? Tem. O nariz é o órgão. Qualquer lugar do nariz, então. Arquetipicamente, eu tenho a representação fálica masculina. Tá. A parte de baixo eu tenho a representação do feminino. Ou seja, quem tem piercing aqui, quem ele tem na tinha. língua. E ele tinha. Ele tinha. Ele tinha aqui e ele tinha aqui. Então, eu olharia como indício, possibilidade, lembrando que aqui a gente não tá acusando. Claro, claro. Eu preciso olhar se na árvore dele teve. Se ele atraiu uma situação, eu olharia se houve de fato, porque é uma lei de identidade e forma. Como é que eu vou resolver questões abusivas na minha árvore genealógica? Se houve um atentado contra a própria vida, é porque existe um drama muito pesado na árvore genealógica que provavelmente se repete, ou ele está programado 2 ou 3 gerações, que são situações muito densas, do tipo relações incestuosas. Meu Deus. Então, eu não estou dizendo que tem. Aham. Eu digo que Mas se até eu for agora. atender, há uma possibilidade de ter, porque arquetipicamente é um lugar do corpo que tem um simbólico. Tá? E piercing aqui? Então, aqui eu continuo tendo. São olhos, é ver, é olhar, mas eu ainda tô nesse lugar. Entendi. Né? Então, eu olharia a função pai, a função masculina, a função na árvore genealógica. Lembre-se, 2 ou 3 gerações. Tá.